A voz do livro. Audiobook. Ouça o seu livro preferido e inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo do canal A Voz do Livro. E no vídeo de hoje, irei ler para nós o capítulo 12 do livro Um Amor para Recordar, de Nicholas Sparks. E nesse livro conta-se a história do primeiro amor de Lando Cart e Jamie Sullivan. Jamie, no capítulo 11, ficou triste quando Lando falou que a amava. E no final ela contou que tinha uma doença grave. E as últimas palavras dela no capítulo 11 foram: "Eu estou morrendo, Lando." Partindo agora para o capítulo 12. E já explico para você que neste capítulo é praticamente o final do livro. Após o capítulo 12, nós teremos apenas alguns relatos do Lando já finalizando a história. Mas esse capítulo parece ser o capítulo mais importante até o final do livro. E também o mais longo. Então nós iremos falar um pouquinho mais aqui hoje sobre este capítulo. Capítulo 12 do livro Um Amor para Recordar. Jamie tinha leucemia. Sabia desde o verão anterior. No instante em que me contou, fiquei completamente pálido e uma série de imagens vertiginosas passou pela minha cabeça. Foi como se naquele breve momento o tempo tivesse parado de repente e eu entendesse tudo o que havia acontecido entre nós. Entendi por que ela queria que eu participasse da peça. Entendi por que, depois de nos apresentarmos na primeira noite, Herbert havia sussurrado para a filha, chamando-a de anjo, com lágrimas nos olhos. Entendi por que ele parecia tão cansado o tempo todo e por que se preocupava que eu continuasse indo à sua casa. Tudo ficou absolutamente claro. Por que ela queria que o Natal no orfanato fosse tão especial? Por que achava que não iria para a faculdade? Por que não tinha me dado sua Bíblia? Por que tinha me dado sua Bíblia? Tudo fez total sentido e, ao mesmo tempo, nada mais parecia ter sentido algum. Jamie Sullivan tinha leucemia. Jamie, a doce Jamie, estava morrendo. Minha Jamie. Não, sussurrei. Tem que haver algum engano. Não havia, e quando ela me contou outra vez, meu mundo escureceu. Minha cabeça começou a girar e me agarrei a Jamie com força para não perder o equilíbrio. Na rua, vi um homem e uma mulher caminhando em nossa direção, com as cabeças inclinadas e as mãos nos chapéus para evitar que voassem. Um cão trotou e parou para cheirar alguns arbustos. Um vizinho do outro lado estava de pé em uma escada, desmontando as luzes de Natal. Cenas normais da vida cotidiana. Coisas que eu nunca teria notado antes. De repente, me deixaram com raiva. Fechei os olhos, querendo que tudo aquilo sumisse. Sinto muito, Lando, repetia ela. Porém, era eu quem deveria estar dizendo aquilo. Sei disso agora, mas na época minha confusão me impedia de falar qualquer coisa. No fundo, eu sabia que a situação não ia mudar. Abracei-a de novo, sem saber o que mais podia fazer. As lágrimas enchendo meus olhos, tentando em vão ser a fortaleza de que Jamie precisava. Choramos juntos na rua por um longo tempo. A uma pequena distância da sua casa. Choramos mais quando Herbert abriu a porta. Choramos mais quando Herbert abriu a porta e viu nossos rostos, sabendo de imediato que o segredo fora revelado. Choramos quando contamos para minha mãe naquela tarde, e minha mãe nos abraçou e soluçou tão alto que tanto a empregada quanto a cozinheira quiseram ligar para o médico, porque acharam que algo tinha acontecido com meu pai. No domingo, Herbert fez o anúncio para a congregação. Seu rosto, uma máscara de angústia e medo. Ele precisou de ajuda para voltar ao seu lugar antes mesmo de terminar. Todos na congregação tinham um olhar de descrença, silenciosa diante das palavras que haviam acabado de ouvir, como se esperasse a conclusão de alguma piada de mau gosto que nenhum deles pudesse acreditar que tivesse sido contada. Então, a uma só vez, o lamento começou.
Nós nos sentamos com Herbert no dia em que ela me contou, e Jamie respondeu parcialmente às minhas perguntas. Pacientemente às minhas perguntas. Ela não sabia quanto tempo lhe restava. Gente, eu peço desculpas, porque às vezes eu fico com os olhos lacrimejando e não consigo ver, mas aí eu volto, tá? A leitura. Não havia nada que os médicos pudessem fazer. Era uma forma rara da doença. Eles disseram, uma forma que não respondia ao tratamento disponível. Sim, no início do ano letivo ela se sentia bem. Só nas últimas semanas é que tinha começado a sentir os efeitos. É assim que ela progride, explicou. Você se sente bem, e então, quando seu corpo não consegue mais lutar, você se sente mal. Contendo as lágrimas, não pude deixar de pensar na peça. Todos aqueles ensaios, aqueles dias longos, talvez você não devesse. Talvez, disse Jamie, me interrompendo, e pegando minha mão. Fazer a peça foi o que me manteve saudável por tanto tempo. Mais tarde, ela me contou que tinham se passado 7 meses desde o diagnóstico. Os médicos haviam lhe dado 1 ano, talvez menos. Hoje, tudo poderia ter sido diferente. Hoje, eles poderiam tê-la tratado. Provavelmente, Jamie sobreviveria. Mas isso aconteceu há 40 anos e eu sabia o que significava. Apenas um milagre poderia salvá-la. Por que você não me contou? Essa foi a única pergunta que não lhe fiz. A única em que eu não parava de pensar. Não dormi naquela noite e meus olhos ainda estavam inchados. Fui do choque à negação, a tristeza à raiva e de volta ao choque. A noite toda, desejando que não fosse verdade e rezando para que tudo aquilo não passasse num pesadelo terrível. Estávamos na sala da casa dela no dia seguinte, o dia em que Herbert fez o anúncio para a congregação. Era 10 de janeiro de 1959. Jamie não parecia tão deprimida quanto achei que estaria, mas ela já estava convivendo com aquilo havia 7 meses. Só ela e o pai sabiam, e nenhum dos dois confiaram nem mesmo em mim. Eu estava magoado e assustado com isso. Tomei uma decisão, explicou Jamie. Seria melhor se eu não contasse a ninguém e pedisse a meu pai que fizesse o mesmo. Você viu como as pessoas ficaram hoje? Ninguém me encarou. Se você tivesse apenas alguns meses para viver, gostaria que fosse assim? Eu sabia que ela estava certa, mas isso não tornava as coisas nem um pouco mais fáceis. Eu me sentia pela primeira vez na vida completa e irremediavelmente perdido. Eu nunca tinha perdido ninguém tão próximo, pelo menos ninguém de quem me lembrasse. Minha avó morreu quando eu tinha 3 anos e não me lembro de nada sobre ela. Sobre o velório nem sobre os anos seguintes à sua morte. Tinha ouvido histórias, claro, tanto do meu pai quanto do meu avô, mas para mim eram só isso. Era como ouvir histórias que eu poderia ler no jornal sobre uma mulher que eu nunca conheci, embora meu pai me levasse junto quando ia colocar flores no túmulo. Nunca tive nenhum sentimento associado a ela, só sentia pelas pessoas que minha avó deixou para trás. Ninguém na minha família ou no meu círculo de amigos tivera que enfrentar algo assim. Jamie tinha 17 anos, uma menina na flor da idade, morrendo, e ao mesmo tempo ainda cheia de vida. Eu estava com medo, com mais medo do que nunca, não só por ela, mas por mim também. Eu vivia apavorado com a ideia de fazer algo errado, de fazer algo que a ofendesse. Estava tudo bem ficar com a raiva na frente dela? Estava tudo bem ficar com raiva na frente dela? Tudo bem falar sobre o futuro? Meu medo tornava difícil conversar com Jamie, embora ela fosse paciente comigo. No entanto, meu medo também me fez perceber outra coisa. Algo que piorou tudo. Percebi que nunca a conheci quando ela estava saudável. Só tínhamos começado a passar tempo juntos alguns meses antes e só estava apaixonado por Jamie havia 18 dias. Aqueles 18 dias pareceram a minha vida inteira, mas agora, quando olhava para ela, tudo o que conseguia fazer era imaginar quantos dias mais haveria. Na segunda-feira, Jamie não apareceu na escola e, de alguma forma, eu soube que ela nunca mais andaria por aqueles corredores. Nunca mais a veria lendo a Bíblia sozinha no almoço. Nunca mais veria seu cardigã marrom
se movendo no meio da multidão enquanto ela caminhava para a próxima aula. Jamie tinha deixado a escola para sempre. Não pegaria o diploma. Não conseguia me concentrar em nada enquanto estava sentado na aula no primeiro dia, ouvindo um professor após outro dizendo que a maioria de nós já tinha ouvido. As respostas eram semelhantes às da igreja no domingo. Garotas choravam, garotos abaixavam a cabeça. As pessoas contavam histórias sobre Jamie como se ela já houvesse partido. O que podemos fazer? Eles se perguntaram em voz alta e me procuravam em busca de resposta. Não sei, era tudo que eu podia dizer. Saí da escola cedo e fui para a casa de Jamie, matando as aulas da tarde. Quando bati a porta, Jamie abriu como sempre fazia, alegre e, ao que parecia, sem preocupação. Oi, Landon, cumprimentou. Que surpresa! Quando se inclinou para me beijar, retribuí, embora tudo aquilo me desse vontade de chorar. Meu pai não está em casa agora, mas se quiser, podemos nos sentar na varanda. Como você consegue? Perguntei de repente. Como consegue fingir que não há nada de errado? Não estou fingindo que não há nada de errado, Landon. Deixe-me pegar o casaco, então vamos nos sentar aí fora e conversar, está bem? James sorria para mim, esperando uma resposta, e acabei assentindo. Os lábios apertados. Ela esticou a mão e acariciou meu braço. Já volto. Fui até a cadeira e me sentei. James saiu um instante depois. Usava um casaco pesado, luvas e um chapéu para mantê-la aquecida. O vento noroeste tinha ido embora e o dia não estava tão frio quanto no fim de semana. Ainda assim, era demais para ela. Você não foi à escola hoje, comentei. Jimmy olhou para baixo e assentiu. Sim. Você vai voltar? Embora eu já soubesse a resposta, precisava ouvir dela. Não, disse baixinho. Não vou. Por quê? Já está tão doente assim? Meus olhos ficaram marejados e Jamie estendeu o braço e pegou minha mão. Não. Hoje me sinto muito bem, na verdade. Mas quero estar em casa de manhã, antes de meu pai ter que sair para o escritório. Quero passar o máximo de tempo que puder com ele. Antes de morrer, ela queria dizer, mas não disse. Eu me senti nauseado e não consegui responder. Quando os médicos nos contaram, prosseguiu. Pediram que eu tentasse levar uma vida tão normal quanto possível, pelo tempo que conseguisse. Avisaram que isso ia me ajudar a me manter forte. Não há nada de normal nisso, falei amargo. Eu sei. Você não está com medo? De alguma forma, de algum modo, eu esperava que Jamie dissesse não, que dissesse algo sábio, como um adulto, ou que me explicasse que não podemos tentar entender os planos do Senhor. Ela desviou o olhar. Estou, respondeu por fim. Tenho medo o tempo todo. Então por que não demonstra? Demonstro, mas em particular. Por que não confia em mim? Não, porque sei que você também está com medo. Comecei a rezar por um milagre. Eles supostamente acontecem o tempo todo. E eu lia sobre isso nos jornais, pessoas que recuperavam o movimento das pernas, depois de serem informadas de que nunca voltariam a andar, ou de alguma forma sobreviveram a um terrível acidente, quando toda a esperança já estava perdida. De vez em quando, um pregador itinerante montava sua tenda nos limites de Belfort, e algumas pessoas iam até lá para ver como outras eram curadas. Eu tinha ido umas 2 vezes, e embora achasse que a maior parte da cura não era mais do que um show de mágica, já que nunca reconhecia as pessoas que foram curadas, de vez em quando havia coisas que nem eu conseguia explicar. O velho Sweeney, o padeiro da cidade, estivera na Primeira Guerra lutando com uma unidade de artilharia atrás das trincheiras. E meses bombardeando o inimigo o deixaram surdo de um ouvido. Não foi encenação, ele de fato não ouvia nada. E quando éramos crianças, algumas vezes conseguimos roubar um pão de canela por causa disso. O pregador começou a orar com fervor e depois colocou a mão na lateral da cabeça de Sweeney. O velho gritou bem alto, quase fazendo as pessoas pularem dos assentos. Ele tinha um olhar aterrorizado no rosto, como se o homem o tivesse tocado com um atiçador em brasa.
mas depois balançou a cabeça e olhou ao redor, dizendo: posso ouvir de novo. Nem ele conseguia acreditar. O Senhor falara o pregador enquanto Swanen voltava para o assento. Pode fazer qualquer coisa. O Senhor ouve nossas orações. Então, naquela noite, abri a Bíblia, que Jamie tinha me dado de Natal, e comecei a ler. Eu ouvira tudo sobre a Bíblia na escola dominical ou na igreja, mas, para ser sincero, só me lembrava de alguns trechos principais. O Senhor enviando as 7 pragas para que os israelitas pudessem sair do Egito, Jonas sendo engolido por uma baleia, Jesus andando sobre as águas ou ressuscitando Lázaro dos mortos. Havia outras passagens importantes também. Eu sabia que quase todos os capítulos da Bíblia mostravam o Senhor realizando algo espetacular, mas não tinha aprendido todos eles. Como cristãos, nós nos apoiamos fortemente nos ensinamentos do Novo Testamento, e eu não sabia nada sobre livros como os de Josué, Ruth ou Joel. Na primeira noite, li Gênesis, na segunda, li Êxodo, Levítico, foi o seguinte, depois Números e Deuteronômio. As coisas ficaram um pouco lentas em algumas partes, sobretudo porque todas as leis estavam sendo explicadas, mas ainda assim não conseguia largar. Era uma compulsão que eu não entendia muito bem. Era tarde da noite e eu estava cansado, quando enfim cheguei aos Salmos, mas de alguma forma soube que era isso que estava procurando. Todos já ouviram o Salmo 23, que começa com: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas eu queria ler os demais, pois nenhum deles deveria ser mais importante que os outros. Depois de 1 hora, encontrei um trecho sublinhado que supus que Jamie havia destacado, porque significava algo para ela. Dizia o seguinte: a ti eu clamo, Senhor, minha rocha. Não fiques indiferentes para comigo. Se permaneceres calado, sereis como os que descem a cova. Ouve as minhas súplicas, quando clamo a ti por socorro, quando ergo as mãos para o teu lugar santíssimo. Fechei a Bíblia com lágrimas nos olhos, incapaz de terminar o salmo. De algum modo, soube que ela o havia sublinhado para mim. Não sei o que fazer, disse entorpecido, olhando fixamente a luz mortiça da luminária do meu quarto. Minha mãe e eu estávamos sentados na minha cama. Nós nos aproximávamos do fim de janeiro, o mês mais difícil da minha vida, e eu sabia que em fevereiro as coisas só iam piorar. Sei que é difícil para você, murmurou ela, mas não há nada que possa fazer. Não me refiro ao fato de Jamie estar doente. Sei que não posso fazer nada quanto a isso. Estou falando de mim e Jamie. Minha mãe me olhou com compaixão. Estava preocupada com Jamie, mas também estava preocupada comigo. É difícil conversar com ela, prossegui. Tudo o que consigo fazer ao olhar para Jamie é pensar no dia em que isso não vai mais ser possível. Então, passo todo o meu tempo na escola pensando nela, querendo poder vê-la imediatamente, mas quando vou lá, não sei o que dizer. Não sei se existe algo que você possa dizer para fazê-la se sentir melhor. Então, o que devo fazer? Perguntei à minha mãe. Minha mãe me olhou com tristeza e passou o braço sobre o meu ombro. Você a ama de verdade, não é? Com todo o coração, respondi. Nunca vi minha mãe tão triste. O que seu coração está lhe dizendo? Perguntou. Não sei. Talvez, falou ela num tom gentil, você esteja se esforçando demais para ouvi-la. No dia seguinte, me saí melhor com Jamie, embora não muito. Antes de chegar, repeti a mim mesmo que não daria nada que pudesse aborrecê-la. Que não diria nada que pudesse aborrecê-la. Que tentaria conversar como antes. E foi o que aconteceu. Sentei em meu sofá e lhe contei sobre alguns dos meus amigos e o que estavam fazendo. Atualizei-a sobre o sucesso do time no basquete. Comentei que ainda não recebera a notícia da Universidade da Califórnia da Carolina do Norte, mas que estava esperançoso de receber nas semanas seguintes. Falei que estava ansioso pela formatura. Conversei como se ela fosse voltar à escola logo.
e sabia que parecia nervoso o tempo todo. James sorriu e assentiu nos momentos apropriados, fazendo perguntas de vez em quando. Mas acho que nós dois sabíamos, quando terminei de falar, que era a última vez que eu faria isso. Não parecia certo para nenhum de nós. Meu coração me dizia a mesma coisa. Recorri à Bíblia de novo, na esperança de que me guiasse. Como está se sentindo? Perguntei alguns dias mais tarde. A essa altura, Jamie estava ainda mais magra. Sua pele começava a adquirir um tom acinzentado, e os ossos da mão estavam mais expostos. Outra vez, vi hematomas. Estávamos na sala de estar de sua casa. Fazia frio demais para Jamie suportar. Apesar de tudo, ela ainda era linda. Estou bem, respondeu, com um sorriso corajoso. Os médicos me deram alguns remédios para a dor, e parece que estão ajudando um pouco. Eu ia vê-la todos os dias. O tempo parecia diminuir e acelerar o ritmo. Posso fazer algo por você? Não, obrigada, estou bem. Olhei ao redor da sala e então de volta para Jamie. Andei lendo a Bíblia, falei por fim. Sério? Seu rosto se iluminou, o que me lembrou o anjo que eu vira na peça. Não consegui acreditar que só tínhamos se passado 6 semanas. Queria que você soubesse. Fico feliz que tenha me contado, falou ela. Ontem à noite li o livro de Jó, em que Deus pega no pé de Jó para testar sua fé. Ela sorriu e estendeu a mão para acariciar meu braço. Seu toque suave na minha pele, a sensação era boa. Você devia ler outra coisa. Esse não mostra Deus em um de seus melhores momentos. Por que ele fez aquilo com Jó? Não sei. Você se sente como Jó? Perguntei. James sorriu. Uma pequena ruga no canto dos olhos. Às vezes. Mas não perdeu a fé? Perguntei. Não. Eu sabia disso, mas acho que ele estava perdendo a minha. É porque acha que você pode melhorar? Não, respondeu Jamie. É porque é a única coisa que me resta. Depois disso, começamos a ler a Bíblia juntos. De alguma forma, parecia a coisa certa a fazer, embora meu coração ainda me dissesse que devia haver algo mais. À noite, fiquei deitado na cama, pensando nisso. Ler a Bíblia nos deu algo em que focar, e de repente tudo começou a melhorar, talvez porque eu não estivesse tão preocupado em fazer algo que a ofendesse, o que poderia ser mais certo do que ler a Bíblia. Embora eu não soubesse tanto quanto ela, acho que Jamie gostou do gesto, e, às vezes, quando líamos, ela colocava a mão no meu joelho e apenas escutava minha voz preenchendo a sala. Outras vezes eu ficava sentado ao seu lado no sofá, olhando para a Bíblia e ao mesmo tempo observando Jamie pelo canto do olho. Então, deparávamos com uma passagem, um salmo, talvez até um provérbio, e eu perguntava o que ela pensava sobre aquilo. Jamie sempre tinha uma resposta, e eu assentia, pensativo. Às vezes ela me perguntava o que eu achava, e eu também me esforçava, embora houvesse momentos em que eu estava blefando e tinha certeza de que Jamie sabia. É o que isso realmente significa para você? Indagava ela, e eu esfregava o queixo e pensava antes de tentar outra vez. Mas às vezes a culpa era dela, quando eu não conseguia me concentrar, com aquela mão no meu joelho e tudo mais. Numa sexta-feira à noite, levei-a para jantar na minha casa. Minha mãe se juntou a nós para o prato principal. Depois se retirou da mesa e foi para o seu canto, para que pudéssemos ficar a sós. Era bom me sentar ali com Jamie, e sabia que ela sentia a mesma coisa. Jamie não saía muito de casa, e essa foi uma boa mudança de ares para ela. Desde que me contara sobre a doença, Jamie tinha parado de usar o cabelo no coque. Ainda era tão lindo quanto da primeira vez que o vira. Quanto a primeira vez que o vira solto. Ela estava olhando para o armário de porcelana. Minha mãe tinha uma dessas cristaleiras com luzes no interior. Quando estiquei a mão por sobre a mesa e peguei o dela, obrigado por ter vindo esta noite. Jamie voltou a atenção para mim. Obrigada por me convidar. Fiz uma pausa. Como seu pai está encarando as coisas? Não muito bem. Estou bastante preocupada com ele.
Seu pai te ama muito, você sabe. Eu sei, disse ela. E eu também, completei. E quando fiz, ela desviou o olhar. Jimmy parecia assustada outra vez por me ouvir a declaração. Você vai continuar indo à minha casa? Perguntou ela. Mesmo depois, você sabe, quando... Apertei sua mão, não com força, mas o suficiente para James saber que eu estava falando sério. Se você quiser que eu vá, estarei lá. Não precisamos mais ler a Bíblia, se não quiser. Sim, falei baixinho. Acho que precisamos. James sorriu. Você é um bom amigo, Landon. Não sei o que faria sem você. Ela apertou minha mão em retribuição, sentada à minha frente. Parecia radiante. Eu te amo, Jamie. Repeti, mas dessa vez ela não ficou assustada. Em vez disso, nossos olhos se encontraram sobre a mesa e vi que os dela começaram a brilhar. Jamie suspirou e desviou o olhar, passando a mão pelo cabelo, e então se virou para mim. Beijei sua mão sorrindo. Eu também te amo, sussurrou ela enfim. Essas eram as palavras que eu estava rezando para ouvir. Não sei se Jamie contou ao pai o que sentia por mim, mas de alguma forma duvidei disso, porque a rotina dele não mudara nada. Era seu costume sair de casa sempre que eu chegava depois da escola. Isso se manteve. Eu batia a porta e ouvia quando Herbert explicava a Jamie que sairia e voltaria em algumas horas. Tudo bem, papai. Sempre a ouvia dizer, então esperava que Herbert abrisse a porta. Depois que me deixava entrar, ele abriu o armário do corredor e pegava o casaco e o chapéu em silêncio, abotoando a roupa toda antes de sair de casa. Era um modelo antiquado, preto e comprido, como uma capa de chuva sem zíperes, do tipo que tinha estado na moda no começo do século. Ele quase nunca falava comigo, mesmo depois de saber que Jamie e eu tínhamos começado a ler a Bíblia juntos. Embora não gostasse que eu entrasse se ele não estivesse lá, Herbert ainda assim permitia. Eu sabia que parte disso era porque não queria que Jamie ficasse com frio por se sentar na varanda, e a única alternativa era esperar em casa, enquanto eu estivesse lá. Mas acho que Herbert também precisava de um tempo sozinho, e esse era o verdadeiro motivo da mudança. Ele não conversou comigo sobre as regras da casa. Pude vê-las em seus olhos, na primeira vez que me deixou ficar. Eu tinha permissão para me sentar na sala, de estar, e só. Jamie ainda se movia muito bem, embora o inverno fosse terrível. Um vento frio soprou durante 9 dias no final de janeiro, seguido por 3 dias interruptos de chuva torrencial. Ela não tinha vontade de sair de casa naquele clima, mas depois que Herbert ia para o escritório, nós nos sentávamos na varanda, porque apenas alguns minutos para respirar o ar fresco do mar. Sempre que fazíamos isso, eu me preocupava com ela. Enquanto líamos a Bíblia, pessoas batiam a porta pelo menos 3 vezes por dia. Elas viviam aparecendo, algumas com comida, outras apenas para dizer oi. Até Eric e Margaret a visitaram e, embora Jamie não tivesse permissão para deixá-los entrar, ela os convidou mesmo assim, e nós nos sentamos na sala de estar. E conversamos um pouco, os dois incapazes de olhar nos olhos dela. Ambos estavam nervosos e demoraram alguns minutos para chegarem ao ponto. Eric tinha ido pedir desculpas e disse que não podia imaginar por que, entre todas as pessoas, aquilo estava acontecendo com Jamie. Também trouxera algo para ela e pôs um envelope na mesa, com a mão tremendo. Sua voz saía embargada, e eu sei exatamente o que é isso. Sua voz saía embargada enquanto ele falava, as palavras soando com a emoção mais sincera que já ouvira expressar. Seu coração é maior que o de qualquer pessoa que já conheci, disse Eric a Jamie, a voz falhando. E, mesmo que eu não tenha valorizado isso, e nem sempre tenha sido legal com você, gostaria que soubesse como me sinto. Nunca lamentei tanto algo em minha vida. Ele fez uma pausa e secou o canto do olho. Você é a melhor pessoa que eu provavelmente conhecerei. Enquanto Eric lutava contra as lágrimas e fungava, Margaret já cedera às suas e estava sentada no sofá chorando, incapaz de falar.
Quando ele terminou, Jamie enxugou as lágrimas das bochechas, levantou-se devagar e sorriu, abrindo os braços para o que só poderia ser chamado de um gesto de perdão. Eric foi até ela de bom grado, enfim, começando a chorar abertamente, enquanto Jamie acariciava seus cabelos com delicadeza, murmurando algo para ele. Os dois se abraçaram por um longo tempo, enquanto Eric soluçava, até que ficou exausto demais para continuar chorando. Então foi a vez de Margaret, e ela e Jamie fizeram a mesma coisa. Quando os dois estavam prontos para ir embora, vestiram os casacos e olharam para Jamie mais uma vez, como se para a guardarem para sempre na memória. Eu não tinha dúvida de que eles queriam pensar em Jamie como ela era naquele momento. Na minha cabeça, Jamie era linda, e sei que os dois concordavam. Aguente firme, disse Eric. Aguente firme, disse Eric ao passar pela porta. Estarei orando por você, assim como todo mundo. Então olhou para mim, estendeu a mão e me deu um tapinha no ombro. Você também, disse ele, com os olhos vermelhos. Enquanto eu os via sair, soube que nunca sentiria tanto orgulho deles. Mais tarde, quando abrimos o envelope, descobrimos o que Eric tinha feito. Sem nos contar, ele recolheu mais de $400 para o orfanato. Esperei pelo milagre. Ele não veio. No início de fevereiro, as doses do remédio que Jamie estava tomando aumentaram para ajudar a diminuir a crescente dor que ela sentia. As dores maiores a deixavam tonta, por isso ela caiu 2 vezes ao ir ao banheiro. Uma vez batendo com a cabeça na pia, depois disso pediu que os médicos cortassem o remédio e com relutância eles concordaram. Embora conseguisse andar normalmente, a dor que sentia se intensificava e, às vezes, só de levantar o braço, Jamie fazia careta. A leucemia é uma doença do sangue, que segue seu curso pelo corpo da pessoa, literalmente. Não havia escapatória enquanto seu coração continuasse batendo. A doença também enfraquecia o resto do corpo, prejudicando os músculos e tornando mais difíceis até coisas simples. Na primeira semana de fevereiro, ela emagreceu quase 3 quilos e logo andar ficou difícil demais, a menos que fosse uma distância curta. E isso, claro, se conseguisse vencer a dor, o que às vezes não era possível. Ela voltou a tomar os remédios, aceitando a tontura no lugar da dor. Ainda líamos a Bíblia. Sempre que eu visitava Jamie, encontrava-a no sofá com a Bíblia já aberta e soube que em pouco tempo o pai teria que carregá-la até ali se quiséssemos continuar. Embora ela nunca tivesse me dito nada, nós dois sabíamos o que isso significava. Eu estava ficando sem tempo e meu coração ainda me dizia que havia algo mais a fazer. Em 14 de fevereiro, dia dos namorados, Jamie escolheu uma passagem da primeira carta aos Coríntios que significava muito para ela. Falou que, se tivesse tido a oportunidade, era a passagem que queria ler em seu casamento. Era o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Jamie era a verdadeira essência dessa descrição. 3 dias depois, quando a temperatura subiu um pouco, mostrei-lhe algo maravilhoso, algo que eu duvidava que Jamie já tivesse visto, algo que eu sabia que ela gostaria de contemplar. O leste da Carolina do Norte é uma parte bonita e especial do país, abençoada com clima temperado e, em sua maior parte, com a geografia maravilhosa. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que em Beaufort Banks, uma ilha ao largo da costa, perto do local onde crescemos, com 38 km de comprimento e pouco mais de 1 km de largura. Esta ilha é um capricho da natureza,
correndo de leste a oeste, abraçando o litoral a 800 metros da costa. Quem mora ali pode testemunhar nasceres e pôres do sol espetaculares, todos os dias do ano, ambos acontecendo ao longo do imenso Oceano Atlântico. Jamie estava muito agasalhada, de pé ao meu lado, na beira do Iron Steamer Pier, enquanto a noite perfeita do sul caía. Apontei ao longe e lhe pedi que esperasse. Eu podia ver nossas respirações, duas delas para uma minha. Eu precisava apoiar Jamie enquanto estávamos lá. Ela parecia mais leve que as folhas caídas de uma árvore no outono, mas eu sabia que valeria a pena. Com o tempo, a lua brilhante e cheia de crateras começou a surgir do mar, lançando um prisma de luz através da água, que pouco a pouco escurecia, dividindo-se em 1000 partes diferentes, cada uma mais bonita que a anterior. Naquele exato instante, o sol encontrava o horizonte do lado oposto, tornando o céu maravilhoso, tornando o céu vermelho, laranja e amarelo, como se o paraíso tivesse subitamente aberto os portões e deixado toda a sua beleza escapar dos confins sagrados. O oceano tornou-se um misto de prateado e dourado, enquanto as cores inconstantes refletiam nele. As águas ondulando e cintilando com a mudança de luz, a visão gloriosa, quase como o início dos tempos. O sol continuava a baixar, lançando seu brilho até onde os olhos podiam ver, antes de, enfim, bem devagar, desaparecer sob as ondas. A lua continuou a lenta ascensão, cintilando quando se transformou em 1000 tons diferentes de amarelo, cada um mais pálido que o anterior, antes de se tornar da cor das estrelas. Jamie observou tudo isso em silêncio. Meu braço apertado em volta dela, sua respiração rápida e fraca. Quando o céu enfim escureceu e as primeiras luzes começaram a piscar ao sul, tomei-a em meus braços, beijei delicadamente suas bochechas e, por fim, seus lábios. Isso, falei, é exatamente o que sinto por você. Uma semana depois, as idas de Jamie ao hospital ficaram mais frequentes, embora ela insistisse em não passar a noite lá. Quero morrer em casa, era tudo o que dizia. Como os médicos não podiam fazer nada, não tinham escolha a não ser aceitar os desejos de Jamie, pelo menos por enquanto. Andei pensando sobre os últimos meses, falei para Jamie. Estávamos sentados de mãos dadas na sala de estar enquanto líamos a Bíblia. Seu rosto estava mais magro. O cabelo começava a perder o brilho. No entanto, seus olhos, aqueles suaves olhos azuis, eram tão adoráveis quanto antes. Acho que nunca viram uma pessoa tão linda. Também andei pensando neles. Você sabia, desde o primeiro dia na aula da senhorita Gumber, que eu faria a peça, não é? Quando olhou para mim e sorriu. Ela assentiu, sim. E quando eu a convidei para o baile, você fez prometer que não me apaixonaria por você. Mas sabia que isso ia acontecer, não sabia? Jamie tinha um brilho travesso no olhar. Sim. Como você sabia? Ela deu de ombros sem responder, e ficamos mais um tempo sentados juntos, vendo a chuva bater contra as vidraças. Quando eu lhe disse que estava rezando por você, falou por fim, do que achou que eu estava falando. A doença continuava a avançar, acentuando-se à medida que março se aproximava. Jamie tomava mais remédios para a dor e sentia muitas dores no estômago quando comia. Ficava cada vez mais fraca e parecia que teria que ser internada mesmo a contragosto. Foram minha mãe e meu pai que mudaram tudo isso. Meu pai tinha voltado para casa, saindo às pressas, embora o congresso ainda estivesse em atividade. Ao que parece, minha mãe ligou para ele e disse que, se não viesse para casa imediatamente, poderia ficar em Washington para sempre. Quando minha mãe lhe contou o que estava acontecendo, meu pai falou com Herbert. Nunca aceitaria sua ajuda, que as feridas eram profundas demais, que era muito tarde para reparar qualquer coisa. Não se trata da sua família,
do reverendo Sullivan ou de qualquer coisa que tenha acontecido no passado. Rebateu minha mãe, recusando-se a aceitar sua resposta. Trata-se do nosso filho, que por acaso está apaixonado por uma menina que precisa da nossa ajuda, e você vai encontrar uma forma de ajudá-la. Não sei o que meu pai disse a Herbert, quais promessas teve que fazer ou enquanto custou a coisa toda. Tudo que sei é que em pouco tempo Jamie estava cercada por equipamentos caros, recebendo todos os remédios de que precisava, e era vigiada por 2 enfermeiras em tempo integral, enquanto o médico ia vê-la várias vezes ao dia. Jamie poderia ficar em casa. Naquela noite, chorei no ombro de meu pai pela primeira vez na vida. Você tem algum arrependimento? Perguntei a ela. Jamie estava na cama, debaixo das cobertas, um tubo no braço injetando a medicação de que precisava. Seu rosto estava pálido, seu corpo era leve. Ela mal conseguia andar, e quando fazia, agora precisava ser apoiada por outra pessoa. Todos temos arrependimentos, Landon, respondeu Jamie, mas tive uma vida maravilhosa. Como pode dizer isso diante de tudo o que está acontecendo com você? Gritei, incapaz de esconder minha angústia. Ela apertou minha mão sem força, sorrindo para mim de um jeito terno. Isto, admitiu, olhando ao redor do quarto, poderia ser melhor. Apesar das minhas lágrimas, eu ri. Então me senti culpado na mesma hora. Eu devia dar apoio a Jamie, não o contrário. Ela prosseguiu. Além disso, fui feliz, Landon. De verdade, tive um pai especial que me ensinou sobre Deus. Olho para trás e sei que não poderia ter tentado ajudar mais as pessoas do que tentei. Jamie fez uma pausa e olhou para mim. Até me apaixonei e tive alguém que também me amasse. Beijei sua mão quando ela disse isso, então a segurei contra o rosto. Não é justo, falei. Jamie não respondeu. Você ainda está com medo? Indaguei. Sim, ela respondeu. Eu também estou. Eu sei e sinto muito. O que eu posso fazer? Perguntei desesperado. Não sei mais o que devo fazer. Você leria para mim? Ela perguntou. Assenti, embora não soubesse se conseguiria chegar à página seguinte sem desabar. Por favor, Deus, me diga o que fazer. Mãe, chamei mais tarde naquela noite. Sim? Estávamos sentados no sofá da sala, o fogo ardendo diante de nós, no começo do dia. Jamie tinha adormecido enquanto eu lia, e sabendo que ela precisava descansar, saí do quarto. Porém, antes disso, beijei-a de leve na bochecha. Era inofensivo, mas Herbert entrou bem naquele momento. E vi emoções conflitantes em seus olhos. Ele olhou para mim, sabendo que eu amava sua filha, mas também ciente de que eu tinha quebrado uma das regras da casa, mesmo que fosse uma regra não dita. Se Jamie estivesse bem, sei que Herbert nunca teria me permitido entrar outra vez. Assim me encaminhei para a porta. Eu não podia culpá-lo, não de verdade. Descobri que passar um tempo com Jamie drenava a energia de que eu precisava para me sentir magoado com o comportamento dele. Se Jamie me ensinou alguma coisa naqueles últimos meses, foi que devíamos julgar os outros por suas ações, não pensamentos ou intenções. E eu sabia que Herbert me permitiria entrar no dia seguinte. Pensei em tudo isso sentado ao lado da minha mãe, no sofá. Você acha que temos um propósito na vida? Perguntei. Era a primeira vez que eu lhe fazia uma pergunta desse tipo, mas eram tempos incomuns. Não sei se entendo o que está questionando, respondeu ela, franzindo a testa. Quero dizer, como sabemos o que devemos fazer? Você está falando de passar tempo com Jamie? Assenti, embora ainda estivesse confuso. Mais ou menos. Sei que estou fazendo a coisa certa, mas tem algo faltando. Passamos tempo juntos, conversamos e lemos a Bíblia, mas... Fiz uma pausa e minha mãe concluiu meus pensamentos. Você acha que devia fazer mais? Assenti. Não sei se há algo mais que você possa fazer, querido, disse minha mãe num tom gentil. Então, por que me sinto assim? Ela se aproximou um pouco mais de mim no sofá e ficamos olhando juntos para as chamas. Acho que é porque está assustado e se sente impotente. E mesmo que venha tentando, as coisas estão cada vez mais difíceis para vocês dois. E quanto mais você tenta, mais tudo parece sem esperança. Há algum jeito de parar de me sentir assim? Perguntei.
Minha mãe passou o braço em volta de mim e me puxou para perto. Não, disse baixinho, não há. No dia seguinte, Jamie não conseguia sair da cama. Estava fraca demais para andar, mesmo com apoio. Então lemos a Bíblia no seu quarto. Ela adormeceu em poucos minutos. Outra semana se passou e Jamie ficou cada vez pior, seu corpo enfraquecendo. De cama, ela parecia menor, quase como uma garotinha outra vez. Jamie, implorei, o que posso fazer por você? Jamie, minha doce Jamie, dormia por horas seguidas, mesmo enquanto eu falava com ela. Não se movia ao som da minha voz. Sua respiração era rápida e fraca. Eu me sentava ao lado da cama e observava por muito tempo, pensando em quanto a amava. Segurava sua mão junto de meu peito, sentindo os ossos de seus dedos. Parte de mim queria chorar, mas em vez disso, eu pousava a mão dela de volta e me virava para a janela. Por que, eu me perguntava, meu mundo de repente tinha ruído desse jeito? Por quê? Eu me perguntava. Meu mundo de repente tinha ruído desse jeito. Por que tudo isso acontecera com alguém como ela? Fiquei me perguntando se havia uma lição maior do que estava acontecendo. Era tudo como Jamie diria, apenas parte dos planos do Senhor? O Senhor quis que eu me apaixonasse por ela? Ou foi algo de minha própria vontade? Quanto mais Jamie dormia, mais eu sentia sua presença. Porém, as respostas a essas perguntas não estavam nada claras. Lá fora, a última chuva da manhã cessara. Tinha sido um dia sombrio, mas agora a luz do sol da tarde atravessava as nuvens. No ar fresco da primavera, vi os primeiros sinais da natureza voltando à vida. As árvores estavam brotando. As folhas esperavam apenas o momento certo para se desenrolar e se abrir para mais uma temporada de verão. Na mesa de cabeceira, vi a coleção de itens que Jamie guardava no coração. Havia fotografias do pai segurando Jamie quando criança, e do lado de fora da escola, no primeiro dia do jardim da infância. Havia uma coleção de cartões que as crianças do orfanato tinham enviado. Suspirando, peguei-os e abri o cartão do topo da pilha. Escrito em giz de cera, dizia apenas: por favor, melhore logo. Estou com saudades. Estava assinado por Lídia, a menina que dormira no colo de Jamie na véspera do Natal. O segundo cartão expressava os mesmos sentimentos, mas o que realmente chamou a minha atenção foi o desenho que o menino Roger tinha feito. Era um pássaro voando acima do arco-íris. Com um nó na garganta, fechei o cartão. Não aguentava mais olhar e, quando coloquei a pilha de volta onde estava, notei um recorte de jornal ao lado de seu copo d'água. Peguei a matéria e vi que era sobre a peça, publicada no jornal de domingo, no dia seguinte ao encerramento das apresentações. Acima do texto, vi a única foto que já havia sido tirada de nós dois. Parecia que tinha sido muito tempo antes. Aproximei a matéria do rosto. Enquanto olhava, lembrei-me de como me senti quando a vi naquela noite. Examinando Jamie com atenção, procurei qualquer sinal de que suspeitasse do que aconteceria. Eu sabia que ela sabia, mas sua expressão naquela noite não traiu nenhuma informação. Em vez disso, vi apenas uma felicidade radiante. Depois de uns minutos, suspirei e coloquei o recorte de lado. A Bíblia ainda estava aberta, onde eu a tinha parado, e embora Jamie estivesse dormindo, senti a necessidade de ler mais um pouco. Então, deparei com outra passagem que dizia o seguinte: não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. As palavras me apertaram a garganta de novo. E quando eu estava prestes a chorar, o significado delas de repente ficou claro. Deus, enfim, me respondeu. E suficientemente. E, subitamente, eu sabia o que deveria fazer. Eu não poderia ter chegado à igreja mais rápido, mesmo de carro. Peguei todos os atalhos que pude, correndo pelos quintais das pessoas, pulando cerca e até cruzando a garagem de alguém e saindo pela porta lateral,
Tudo o que aprendi sobre a cidade em que cresci entrou em cena, e embora nunca tenha sido um atleta muito bom, naquele dia era imparável, impulsionado pelo que precisava fazer. Não me importei com minha aparência quando cheguei porque suspeitava que Herbert também não ligaria. Quando enfim entrei na igreja, diminui a velocidade para uma caminhada, tentando recuperar o fôlego, enquanto me dirigia para o escritório dele nos fundos. Herbert ergueu os olhos quando me viu, e eu soube por que ele estava ali. Não me convidou para entrar, apenas desviou o olhar de volta para a janela. Em casa, ele lidava com a doença da filha limpando o local de forma quase obsessiva. Ali, porém, havia papéis espalhados pela escrivaninha e livros pela sala, como se ninguém arrumasse o lugar havia semanas. Eu sabia que era ali que Herbert pensava em Jamie. Aquele era o lugar aonde ia para chorar. Reverendo, falei baixinho. Não houve resposta, mas entrei mesmo assim. Eu gostaria de ficar sozinho, resmungou ele. Herbert parecia velho e abatido, tão exausto quanto os israelitas descritos nos Salmos de Davi. Seu rosto demonstrava cansaço, e o cabelo se tornara mais ralo desde dezembro. Talvez ele tivesse que manter o ânimo perto de Jamie, ainda mais do que eu, e o estresse que isso causava o estava consumindo. Caminhei até sua mesa, e Herbert me encarou antes de se voltar para a janela. Por favor, pediu. Seu tom era derrotado, como se não tivesse forças para me confrontar. Gostaria de falar com o senhor, declarei com firmeza. Eu não pediria se não fosse muito importante. Herbert suspirou e me sentei na mesma cadeira de antes, quando lhe pedi autorização para levar Jamie para jantar na véspera de Ano Novo. Ele ouviu enquanto eu explicava o que tinha em mente. Quando terminei, Herbert se virou para mim. Não sei o que ele estava pensando, mas graças a Deus não negou. Em vez disso, secou os olhos com os dedos e se virou novamente para a janela. Acho que até ele estava chocado demais para falar. Mais uma vez corri, não me cansei. Meu propósito me dava a força de que eu precisava para continuar. Quando cheguei à casa de Jamie, entrei correndo pela porta sem bater, e a enfermeira que estava no quarto saiu para checar a origem do barulho. Falei antes que ela tivesse a oportunidade. Jamie está acordada? Indaguei eufórico e aterrorizado ao mesmo tempo. Está, disse a enfermeira, com cautela. Quando acordou, perguntou por você. Pedi desculpas pela minha aparência desgrenhada e agradeci, depois pedi que nos deixasse a sós. Entrei no quarto de Jamie, fechando um pouco a porta atrás de mim. Ela estava pálida, muito pálida, mas seu sorriso me mostrou que ainda lutava. Oi, Lando, disse com a voz fraca. Obrigada por ter voltado. Puxei uma cadeira e me sentei ao lado dela, pegando sua mão. Vê-la deitada ali fez algo se retorcer na minha barriga, quase me dando vontade de chorar. Estive aqui mais cedo, mas você estava dormindo, falei. Eu sei, sinto muito, parece que não consigo mais evitar. Tudo bem, de verdade. Jamie ergueu ligeiramente a mão da cama e a beijei em seguida. Me inclinei para a frente e beijei seu rosto também. Você me ama? Perguntei. Sim, respondeu Jamie, e sorriu. Quer que eu seja feliz? Quer que eu seja feliz? Ao fazer essa pergunta, senti meu coração acelerar. Claro que quero. Então você faria algo por mim? Ela desviou o olhar, a tristeza tomando seus traços. Não sei mais se consigo. Se pudesse, você faria? Não consigo descrever direito a intensidade do que eu estava sentindo naquele momento. Amor, raiva, tristeza, esperança e medo, girando juntos, aguçados pelo nervosismo. Jamie me encarou com curiosidade e minha respiração ficou mais rasa. De repente percebi que nunca havia sentido nada tão forte por outra pessoa. Quando retribuí seu olhar, essa simples percepção me fez desejar, pela milésima vez, que eu pudesse fazer tudo aquilo desaparecer. Se fosse possível, teria trocado minha vida pela dela. Eu queria lhe contar o que estava pensando, mas o som da sua voz de repente silenciou as emoções dentro de mim. Sim, disse ela, por fim. A voz fraca, de alguma forma, ainda cheia de esperança. Eu faria. Enfim, recuperando o controle sobre mim mesmo, beijei-a de novo
Em seguida, levei a mão ao seu rosto, deslizando suavemente os dedos por sua bochecha. Fiquei encantado com a suavidade de sua pele, a bondade que vi em seus olhos. Mesmo naquele momento, Jamie era perfeita. Minha garganta começou a se apertar outra vez, mas como eu disse, sabia o que deveria fazer. Como eu precisava aceitar que não estava ao meu alcance curá-la, o que eu queria fazer era lhe dar algo com que sempre sonhara. Era o que o meu coração vinha me dizendo o tempo todo. Naquele instante, eu entendi que Jamie já tinha me dado a resposta que eu procurava. A que meu coração precisava encontrar. Ela me deu a resposta, quando estávamos sentados do lado de fora do escritório do Sr. Jenkins, na noite em que conversamos com ele sobre realizar a peça no orfanato. Sorri suavemente e Jamie retribuiu o afeto com um leve aperto na minha mão, como se confiasse no que eu estava prestes a fazer. Encorajado, inclinei-me mais para perto e respirei fundo. Quando expirei, estas foram as palavras que saíram. Quer se casar comigo? E este foi o fim do capítulo 12. E nós, no próximo vídeo, teremos o capítulo 13, que será o último capítulo do livro. Tá? Capítulo 13 é um capítulo pequenininho, mas o livro tem sido excelente. Eu estou lendo a primeira vez e, de fato, lembra um pouco o filme, mas traz muito mais emoção, pelo menos para mim, espero que para você também. E se você, de alguma forma, gosta do nosso conteúdo, gosta das histórias, das narrações dos livros, peço a você que não esqueça de deixar o seu like e, se possível, se inscrever no canal para que mais pessoas possam ver e possam se emocionar com a narração dos livros. Muito obrigado, até o próximo capítulo, que será o capítulo 13. Até daqui a pouco. Obrigado, tchau, tchau.